Ligou o microfone? Liguei. Ligou. Arruma essa blusa toda Ai, sim, cafufada. Isso, Tá bom. isso. Tá bom. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Bittencourt. Eu sou Matheus Brum. E eu queria agradecer novamente a presença do meu único convidado nesse canal, nesse podcast, videocast, ou sei lá que nome que a geração milênio ou Z tá dando agora para esse tipo de formato, porque Matheus não tem muita escolha, né? Tá aqui. Isso ou pagar aluguel. Ele mora aqui, então, né? Ele não tem o que fazer. E hoje eu peguei ele assim, ele tava indo, ver volta, que a gente tem um assunto interessante para falar. Relacionamentos. Eu acho que não existe pessoas menos qualificadas para falar do assunto do que a gente. Fale por você. Eu sou desqualificadíssimo. Mentira. Muita história. E aí, a gente conversa muito, né? Porque a gente mora junto, então a gente conversa, a gente troca informação, a gente chora, a gente ri. Dentro desse bem bolado aí, eu falei, cara, por que a gente não usa o pior da gente pra trazer o melhor pras pessoas? Caralho, com calma aí. Pior da gente, não, com calma aí. É que tem coisa pior, na verdade. Mas assim, por que a gente não traz as nossas experienciazinhas para compartilhar com quem nem precisa, com quem nem tá muito afim? Amar uma pessoa a vida inteira é possível ou é invenção social? Caralho. Nada pra sempre. Então tá, vamos falar pra segunda pergunta. Por que você acha que é possível? Cara, o pra sempre eu acho que não, mas eu acho que dá pra gente se renovando com aquela pessoa, desde que os dois tenham propósitos alinhados. Porque se um querer uma coisa e o outro querer outra, eu acho que não vai dar certo. Mas eu também acho que nesse meio do processo da pessoa procurar o que ela quer, ela pode encontrar alguém que queira também. Então, entendeu? Eu acho que não rola para sempre mesmo. Você tem exemplo na família de casais que duraram a vida inteira, né? Então você tem o seu vozinho que casou com 20 anos e foi morrer com 80 e poucos anos e foi casado. Porra, ali rolou um Mas é que amor pra custo sempre. também, né? Mas às vezes nem é curso, a gente não sabe o relacionamento um do outro, né? Então, tipo, ainda mais na terceira idade, um amor na terceira idade é complicadíssimo. Então você ter a velhinha, o velho ali pra estar compartilhando com Pra você. lavar suas roupas e cozinhar pra você. Nessa época já ninguém mais cozinha, mas ninguém lava nada. Você bota pros filhos fazer que pelo menos vai ter que servir pra isso, pra não colocar no asilo. Cara, Mãe, não vou te colocar no asilo. ele comentou comigo que ia colocar. Um asilo da hora. Que tem um Gogo Boy. Ela já falou, vai morar com as amigas dela. Segunda-feira, Gogo Boy. Terça, bingo. Quarta, crochê. Quinta, a gente leva pra um passeio no zoológico. Sexta é macumba, minha mãe é macumbeira. Então, aí cada um vai pra sua religião. Sábado, a gente deixa um banho de sol também, pra vocês precisam de vitamina D. E domingo, fantástico, né? É isso. Venha pro nosso asilo você também. Você já amou alguém que era pra casar no tempo errado? Se eu já amei alguém que era pra Amei, casar. não. Alguém. Amei. Se eu amei alguém que era pra casar no tempo errado. Então, eu não penso muito em casamento. Pra mim é muito irrelevante isso, sabe? Talvez de imaginar viajar, morar, mudar de país, etc. Sim. Uhum. Mas casar, não. Cara, eu acho que eu já tive um relacionamento que se a gente se encontrasse hoje, porque são pessoas muito parecidas, somos pessoas muito parecidas, mas a gente namorou no tempo errado, talvez, no tempo que os dois estavam imaturos. Mas uma coisa Mas passou, né? Tchau, gente, beijo. Mas uma coisa que eu acho importante é que a gente sempre tem isso, né? Por exemplo, o relacionamento terminou, a gente pensa que poderia ter sido melhor, mas no final sempre vai ser achar que poderia ter sido melhor, mas se aprendeu daquela maneira. Se não tivesse tido aquele relacionamento lá atrás, hoje ele não seria pra casar. Né? Quando a gente é mais novo, a gente vislumbra isso, né? Do relacionamento chegar em algum lugar. E eu lembro que eu não tinha o plano de casar e as pessoas ao meu redor, pelo tempo de relacionamento, tinham. Mas isso é assustador, né? Porque você não tá pronto ainda. Eu acho que tem todo um processo, né? Você precisa morar com a pessoa, você precisa, né, ter ali os dois salários da relação para poder fazer coisas antes de construir uma família, antes de comprar um sofá, uma geladeira. Eu acho que tem coisa para resolver antes. Tem um negócio que eu escuto ultimamente que é não é o amor da sua vida, é o amor para a sua vida. Quem tem essa frase? O amor da sua vida, pelo menos na minha concepção, é a pessoa com quem você passou algumas fases, algumas dificuldades, e aquele amor te fez uma pessoa diferente. E aí, depois, o amor para sua vida é o amor que se encaixa naquela fase da sua vida.
E aí você vai ter vários amores durante a sua vida, porque você vai mudando, né, conforme os anos vão se passando. Tá. Da minha vida, não. Não? Acho que não. É porque é isso também, eu realmente vejo relacionamento muito sobre você aprender mais sobre si mesmo, né? Então você tá lidando com uma pessoa, você tá lidando com as necessidades e limites dessa pessoa e você começa a aprender, tá, isso daqui faz sentido pra mim, isso daqui não faz. Opa, aqui a pessoa tá querendo demais de mim, eu não consigo dar. Ou aqui a pessoa tá exigindo demais de mim. Então eu não acredito muito nesse amor da vida, sabe? Essa questão de felizes para sempre, ou que foi a pessoa que você mais amou. Acho que quando a gente começa a tentar medir amor, já é errado. Já se perdeu ali, sim. porque... E entra numa comparação também, que as pessoas não são parecidas. Você já não é mais parecido. Exato, você já não é a mesma pessoa. Eu, assim, olhando pra mim, eu acho que eu tive um amor da minha vida que foi o amor, tipo, da adolescência, que entrou na fase adulta. Então, eu passei muita coisa, vivia dentro da família dessa pessoa. Então, eu acho que isso me transformou enquanto ser humano, e eu peguei aspectos dessa família e trouxe para minha vida, né? Então, acho que, assim, foi realmente uma coisa muito importante para mim, no meu crescimento pessoal e tal. Eu acho muito lindo quem tem o mesmo amor a vida inteira e essas pessoas conseguem se adequar, se adaptar, porque não é fácil. Eu acho que você tá com alguém é uma escolha diária mesmo, porque os intervalos são chatos, né? Uma terça-feira à tarde, às vezes a pessoa não tem nada para oferecer. E é isso, né? O relacionamento é você lidar com esse óciozinho que acontece, né? Não é somente o cinema, não é somente uma viagem. Tem a TPM, tem o trabalho que não deu certo. Então, realmente, eu acho legal quem passa por todas as fases juntos. E não sei se acontece mais em 2025. Relacionamento aberto, liberdade ou trabalho em dobro? Essa frase vem de Facebook, ou de para-choque de caminhão. Não, foi da minha cabeça mesmo. Tá, desculpa. Você já teve um relacionamento aberto? Tive 2 relacionamentos abertos. E foram bem diferentes um do outro. E me deu muito trabalho porque me faz confrontar coisas que eu me pus à prova, sabe? É uma questão de sustentar um desconforto. Um monte de gente fala, eu não conseguiria. Tá, eu também não consigo não, né? Mas a gente tá lidando, a gente vai... E uma coisa interessante que a gente já conversou sobre é que cada relacionamento aberto tem suas regras. As pessoas acham que relacionamento aberto é vão pegar todo mundo. Cara, não. Tem, cada casal tem as suas regras. Eu aprendi muito com o Matheus o que fazer, o que não fazer, e vi que realmente não é uma parada pra mim. Porque eu tenho um pouco de ciúmes. Não, mas você também tem ciúme. Então, tipo, a não monogamia, ela vai muito sobre independência, né? E nem precisa ter outras pessoas. Você pode ser não monogâmico ficando com uma pessoa só. Mas a questão do relação aberta é você sentir as necessidades, você ainda vai ter o casal ali como preferência, e dá trabalho, porque, entre aspas, você está abrindo competição para outras pessoas. Então você tem que mostrar que você está ali. Não necessariamente você tem que mostrar, mas entra no local de que, se você cair no comodismo, ele é muito perigoso. Sim. Porque a pessoa vai estar aberta a outras relações e, tipo, a vida está acontecendo. Mas não cansa, não, ter que ficar... Cansa, mas é bom também, porque você se reinventa, você se obriga a se reinventar. Olhando por esse lado, sim. Porque a gente falou sobre isso uma vez. A gente tem que entender que o relacionamento amoroso, ele precisa de manutenção tal como a sua vida pessoal, as suas relações com seus amigos e tudo mais. E as pessoas, elas entendem a relação como um jogo ganho, né? Então, assim, já tô com o Matheus, eu não preciso fazer nada, não preciso tratar ele bem, não preciso cultivar, mostrar que eu admiro e tudo mais. Ainda mais se é uma relação longa de 5, 10, 15 anos, você fala, pô, já estão tanto tempo com essa pessoa. Acho que hoje está se perdendo um pouco disso, né? Mas ainda tem muito medo, esse medo de abrir mão depois de tanto esforço. Sim. Né? Como se fosse uma carreira de trabalho. Tipo, porra, já trabalhei nessa empresa há 10 anos, vou sair agora, já tô quase aposentando. Então, porra, cara, é foda, sim. Porque aí você não quer abrir porque vai dar maior trabalho começar de novo, mas, porra, se não tá legal, né? Nossa, você falou disso, eu tô assistindo uma série agora, chama As 4 Estações. É uma série que são amigos que viajam, né, uma vez a cada estação. E aí o Steve, ele tá no relacionamento há 25 anos e ele tá infeliz. E ele abre isso pros amigos dele e é super questionado. Tipo assim, pô, mas você tá com fulano tem tanto tempo, vocês são casados, tem uma casa linda, você construiu coisas pra ela, Aí ele, gente, mas eu não tô feliz. E aí, na próxima estação, ele já viaja com uma namorada bem mais nova.
Ele tem 60 e poucos, a namorada tem 32, se eu não me engano. E aí, essa relação, essa felicidade dele começa a incomodar. E é onde os amigos começam a se questionar, será que a gente tá feliz também? Mas é isso também, eu acho que tem esse medo do novo, mas é gostoso também, né? Eu passei por um término depois de uma relação de história de 9 anos. E foi, assim, enlouquecedor no início. Porque você sai, assim, meio que... Tá, e aí? O mundo já não era mais o mesmo pra mim, porque eu entrei nessa relação, o mundo era uma coisa, assim, Orkut. Eu saí dela, já era tipo assim, manda foto de agora. E eu assim, o que é foto de agora? Eu lembro uma vez que eu tava comendo um prato de macarrão, era um domingo. Tava trocando mensagem com um cara num aplicativo, gente. Eu me achava tão suja. O que eu tô fazendo da minha vida? Namorei 9 anos, agora tô no aplicativo. Tava lá e o cara falou assim, pô, manda uma foto de agora. E eu comendo um pratão de macarrão. Eu olhei pro prato e falei, será? Sem ter a malícia de pensar, tipo assim, ele quer uma foto de teta, ele quer um labinho. Manda ainda aquela que exclui a bombinha, e ele vai falar, demorou, ganhou um nudes. Pum, macarrão. Gente, sem maldade nenhuma, sério. E aí, depois conversando com outras amigas minhas que eram solteiras, né, eu falei, gente, mas vocês mandam, assim, tipo, uma pessoa que vocês não conhecem, uma teta? Eu encontrei um mundo muito diferente, um mundo que eu tive que... Eu lutei muito para chegar. Mas óbvio que eu não tiro também a beleza da solitude mesmo para a construção da identidade da mulher, né? Eu acho que é muito importante, acho que do homem também, né? Acho que do ser humano, né? Enquanto ser individual. Porque quando você namora, se a gente namora e você gosta de filmes de terror, eu acabo abrindo essa brecha e aí a gente vai dando espaço para o gosto do outro. Uhum. E eu acho isso muito interessante, porque o relacionamento é sobre isso também. Mas chega uma hora que se você está numa relação por muito tempo, o que você gosta? O que é seu, o que é do seu parceiro, né? E eu me vi nesse lugar, né? Tipo assim, tá, o que eu gosto? O que eu quero fazer? Mas aí você pode colocar as regras, por exemplo, falando do relacionamento aberto. É o tema, né? Você vai ter regra e aí no fechado também dá pra fazer, tipo, olha, vamos toda semana ou uma vez por mês vai ter o tempo do casal, vai ter o tempo individual, vai ter você com seus amigos, eu com minhas amigas. Porque é isso, acho que relacionamento é muito importante você lembrar que você não é o relacionamento, né? Sim. Acho que, beleza, o relacionamento ele pode durar pra sempre, mas também pode não durar. E se você se define como relacionamento, quando ele termina, você fica perdido. Sim. E aí é muito difícil você sair dali. Então, acho que é importante cultivar isso para que também tenha um interesse da outra pessoa. Porque, tá, vamos supor, estamos namorando e estamos morando junto. Porra, eu vou saber quase tudo que está acontecendo com você. Sim. Então, tem que ter um espaço ali que eu te traga coisas mais para você conhecer quem eu sou, sabe? Exato. Olha, você me conhece, mas ainda tem esse lado aqui que talvez você não conhece tão bem. Você, tipo, ter o prazer de se mostrar, porque também tem que ter o flerte de novo. Sim. Né? E eu acho que é muito chato quando alguém já te lê inteiro. É legal, porque aí acho que encurta alguns caminhos para algumas coisas específicas. Mas o tempo todo eu acho que é maçante. Eu acho que precisa dessa novidade mesmo. Você falou um negócio de hobby, é muito curioso, porque as mulheres, né, elas não são acostumadas a terem hobby. Então, tem muita mulher que entra na relação servindo muito o parceiro. Ela foi a mulher que ajudava em casa com a mãe, com os irmãos. Então, ela entra na relação e ela ainda ela tá naquela relação para poder servir. Então, ela tem que ter essa consciência que ela precisa tirar o tempo para ela, né? E uma coisa que eu sempre bato na tecla com todo mundo que eu posso, cara, precisa ter independência financeira, precisa ter o salário da mulher, o salário do parceiro e o que vocês ali têm, né, estão construindo comum, porque se você não tiver essa independência financeira, você não sai dessa relação. E aí você está fadada a uma relação talvez fracassada, ou onde você tem que engolir muitos sapos só porque você não tem condição financeira. Então, e aí é um outro tópico que, se não vou falar dele, a gente não termina aqui. Ciúmes é sinal de insegurança ou só má educação emocional? Se você não consegue entender o porquê você está sentindo as coisas, você não vai conseguir falar com o outro. Né? Então, eu me considerava um cara que não tinha muitos ciúmes e depois me vi tendo ciúme pra caramba. Mas sabe? foi por causa do relacionamento aberto? Não. O relacionamento aberto também, mas foi mais por questões de... A gente morou junto. Então, tipo, era um tempo que eu sempre tava compartilhando e quando esse tempo começou a diminuir, eu sentia muita falta daquilo,
sabe? Tava pegado. Então, foi um apego. E lógico, vem essa questão de querer atenção, né? E às vezes novamente, se você não tem um hobby, o seu foco fica ali só em nutrir o relacionamento. Sim. Então, não sei, o ciúme, ele é bem profundo. E aí sempre é importante analisar. Acho que não tem uma resposta exata para o ciúme. Pode ser insegurança, pode ser descobrindo coisa nova, pode ser um limite que está sendo ultrapassado. Sim. Né? Então, algo que você não está focando muito mais em você e aí o outro está vivendo algo que você gostaria e aí você fica com ciúme porque ele está vivendo algo que você não teve força para viver aquilo. Você acha que pode ser muita coisa. Você já viu a Anatomia de uma Queda? Ah, eu vi com você. Anatomia de uma Aquele texto que ela dá pro marido dela, falando que ele não tem coragem. Ah, desculpa, vou dar um spoiler. Me lembrou muito isso que você tá falando agora. Uhum. Cara, assista, é um filme muito bom, onde é uma relação que o cara, ele desistiu dele mesmo. E ele culpa a esposa dele, e o texto que ela dá pra ele é super potente, assim. No meu último relacionamento, ela sentia necessidade de elogio, então ela falou pra mim se eu não me elogio, então eu comecei a elogiar sempre, sabe? E aí eu também sentia a falta de elogio. E aí eu falei com ela. Então, tipo, acho que se você percebeu isso, fala. E aí se continuou sem vir, fala, porra, já te falei uma vez, tô sentindo falta. E aí você faz 1, 2, 3 vezes, ok, agora você tá escolhendo esse comportamento, você já viu que a pessoa não consegue. E se esse comportamento é algo muito importante pra você, aí tem que ter um diálogo. Sim, a terapeuta até falou isso comigo, falou assim, você precisa deixar muito claro. E aí na minha cabeça, eu ficava assim, não é possível que a pessoa não percebeu. É possível. É possível. Sempre é possível. E eu comecei a falar e eu via que não tinha movimentação da outra parte. Eu acho que foi tão frustrante quanto. Porque quando você não faz algo, você deixa o e se no ar. Exato. Mas aí quando você... Porque no meu caso era tipo assim, desatenção. Tipo, tava cansado. Eu acho que eu tentava... não validar, mas assim... Passar um pano, pro desleixo do outro para com você. Para comigo, no caso, né? E aí depois, quando eu comecei a me posicionar e eu vi que não tinha mudança, eu falei, ih, rapaz, fudeu. Mas às vezes até falando é difícil, né? Porque, por exemplo, eu quero um elogio. E aí o elogio você, nossa, tá muito bonita, gostei desse brinco, gostei desse batom. Obrigada. E às vezes não é esse elogio que a pessoa tá procurando. Porque ela tá procurando um elogio tipo, nossa, você é muito, muito educado com as pessoas que você não conhece, você tem muita paciência, você me faz sentir acolhido, escutado. Então, tipo assim, até quando a gente fala, ainda tem chance de não ter um entendimento. Sim. Então, por isso que é muito importante a comunicação o tempo todo, verificação se a pessoa entendeu, para que depois você possa falar, pô, mas eu te falei isso. Não, mas você não falou desse jeito. Então, é necessário também ter essa conversa bem clara. E tipo, o que você entendeu até aqui? Quando dá certo é bom. Quando dá errado também, porque você aprende. Aí, na próxima fase, ele já tá ali, tipo, porra, ok, você já vai mais preparado para outra pessoa. Não para outra pessoa, mas para você mesmo, para evitar... Isso me pega muito, cara. Isso me pega muito, porque eu já ouvi isso de todas as pessoas com quem eu me relacionei. Poxa, eu me sinto muito à vontade com você. Eu me sinto diferente com você. E aí eu vejo que a pessoa realmente tem um glow up, porque eu sou um território para a pessoa poder pastar, brincadeira, para a pessoa poder... Cagar em cima, adubar. Cagar em cima. Para a pessoa poder se desenvolver. E, cara, no fundo eu gosto muito disso. Eu gosto de poder ajudar. Só que eu me percebi num lugar sempre de, tipo assim, vem que eu te puxo. E ninguém tava me puxando, irmão. Aí eu falei assim, ué, tem uma coisa errada. E aí eu me vi nessa situação, falei, cara, eu repito padrões. Eu repito esse padrão de pegar a pessoa e, eu não sei, eu comecei a ver que as pessoas com quem eu tava me relacionando estavam esperando acontecer alguma coisa na vida, sabe? Tipo, esperando alguém chegar pra falar, eita, vamos embora. E eu acho que não é muito por aí. Hoje eu tenho essa consciência de que ninguém é perfeito, ninguém vai estar no momento da vida que talvez você queira, exatamente no momento, mas a pessoa, ela não pode desistir dela. Eu acho que é isso. Às vezes a pessoa, ela, sei lá, parou de estudar, parou de ir na academia, parou de fazer as coisas por razões, por ansiedade, por depressão, enfim. E aí ela começa a se relacionar na esperança de que aquela relação salve ela. Então, eu acho que isso é muito perigoso e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se você tiver esse ímpeto de ajudar, cara, você ajuda, mas na hora que a pessoa, tipo, se estabelecer, amor, beijinho e tchau, tchau. É isso que acontece.
Pelo menos comigo. Me lembrou a música da Lineker, que tá procurando alguém pra te salvar dos domingos. E acho que tem muito a ver com qual o motivo de você decidir se relacionar. Se você quer se relacionar pra ter alguém aqui pra compartilhar coisinha, alguém pra, quando você estiver no tédio, ter alguém pra compartilhar com você ou visitar novos lugares pra te induzir a viver, ou se você quer compartilhar a vida com essa pessoa, você quer mostrar o seu ponto de vista pra essa pessoa, sabe? E isso vai mudando muito a dinâmica do relacionamento. Você já ficou preso a um quase algo? Vixe! O quase algo, acho que é... Vamos botar em rótulos da sociedade. Não chegou a namorar. Não chegou a namorar. Sim. Não chegou, tipo, no aniversário da tia Sônia no domingo. Tive. Fortíssimo. Isso é pior ou melhor do que um namoro? Pra mim é pior. Porque o quase algo vai te colocar no cenário de si pra sempre. Sabe? E o namoro, pelo menos você tentou. Você fez as coisas ali e pronto, sabe? Sim. Então, meu quase algo durou um bom tempo. Eu percebi que eu tava passando por... O meu quase algo demorou muito tempo pra passar. E eu percebi que eu tava vivendo o processo de luto graças a uma série que chama Afterlife, na Netflix, onde o cara fala muito sobre o luto. Ele perdeu a esposa. E aí eu percebi que, tipo, eu conseguia ver claramente que eu tava vendo o luto de uma relação que não tinha acontecido, mas que tinha acontecido, né? Porque teve a relação, a gente só não chegou a namorar. Ah, eu sei quem é. Sabe, né? E, tipo, isso me destraçalhou, porque era uma coisa muito envolvente, era uma coisa muito gostosa, muito intensa, mas a gente não chegou a fazer as coisas de namoro, a começar a namorar e fazer toda essa parte de namoro pra ver se dava certo. Sim. Teve um deslize ali e aí foi tudo água abaixo, maus entendidos, e que eu ainda tinha muito sentimento pra dar ali e a pessoa não estava disposta a receber. Ai. Sabe? E aí também, sei lá, era isso, é como se você estivesse transbordando. Sim. E você não consegue passar pra nada, então só vai enchendo aqui e você vai estourando. Eu tava lendo alguma coisa sobre isso hoje, mas eu não vou lembrar exatamente as frases que falavam. Ah, ótimo. Obrigada. Mas... O link foi perfeito. Calma. A questão é de que o relacionamento ele tem que ser curado, mesmo no final, entre essas duas pessoas. Porque ninguém viveu aquele relacionamento, né? Senão vocês dois. Sim. E você não vai conseguir contar pra nenhum amigo sobre ele. Você não vai contar pra parente, pra psicólogo. Porque sempre vai ser a sua versão. E só outra pessoa que viveu. Então eu tive um relacionamento, era o do meu relacionamento aberto, que foi maravilhoso. Terminamos por ir no caminho diferentes. E a gente sentou pra, depois do término, conversar. E, tipo, dormimos juntos, sem ninguém ficar com ninguém, só pra realmente acolher o sofrimento do término. Isso fez total diferença pra esse relacionamento mudar, pro sentimento continuar também, e você não ter que pegar esse sentimento e colocar na caixinha de lembrança. Ai, sabe? Esse sentimento era poder continuar vivo, só que mudado. Ele já não é mais aquele amor de namorado, mas é um amor. Por enquanto, um amor não de vamos cuidado, colocar... né? Exato. É aquilo, e preocupação, você viu a pessoa desenvolver, você cresceu com a pessoa também, então, tipo, é valorizar essa pessoa, é valorizar mais do que o rótulo, valorizar mais do que a relação que você teve. Exato. Sabe? E aquilo que você fala, né? Existe amor depois do amor, né? Nossa, essa frase eu aprendi com o Gael, filho da Raissa, um moleque maravilhoso, com 7 anos de idade, ele me lançou essa, tipo, existe amor depois do amor. A cabeça fez isso daqui, ó. Isso me mudou a concepção de relacionamento tão forte, que eu falei, mano, esse moleque de 7 anos, ele tem essa noção. E realmente é isso, sabe? Porque se existe amor depois do amor, existe cuidado, existe carinho, existe preocupação, porque essa dor que tá do sofrimento, quem causou, entre aspas, foi você. Né? Não que você causou a dor, mas tipo, é um término de vocês dois, e você é a fonte daquela causa, e talvez é a única pessoa que vai conseguir também sanar isso, junto com a outra. É isso, né? Já dizia BK, eu posso ser a cura já que sou o veneno. Eu consigo olhar para as minhas relações e ver que eu terminei gostando deles, né, das pessoas com quem eu me relacionei, deixando uma porta aberta mesmo. Olha, tipo, você não foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, não. Tipo, somos, né, gosto de você, somos amigos e tudo mais. Acho a relação de amizade entre ex-namorados um pouco esquisita. Eu acho que, pra mim, só funciona quando os dois estão solteiros. Eu acho que quando a pessoa começa a namorar, rolam ciúmes. Então é mais difícil. Por mais que a outra parte não faça nada, esteja bem resolvido, eu acho que rola uma coisa, tipo assim, do e se, e aí, pra não criar um território desconfortável pro atual parceiro, né? Eu sei que você já teve uma experiência contrária a isso, né? Você pensa diferente, mas eu acho que é muito difícil ter uma amizade com o ex quando o ex começa uma nova relação. Ainda mais se o ex começar essa relação quando estiver namorando com você.
Brincadeira. Nunca aconteceu comigo. O que é mais difícil? Se apaixonar ou continuar? Continuar, com certeza. Se apaixonar é fácil. É gostoso. Porra, se apaixonar é fácil, é gostoso, é natural, tipo... Não sei se é natural, acho que é natural. Olhinho brilhando. De quem tá apaixonado. Tá apaixonado. É natural e se manter apaixonado é um esforço. É uma ação, né? Quando eu falo esforço, eu não falo que é trabalhoso também. Mas é necessário fazer, é necessário ser consciente. Se apaixonar, você se percebe apaixonado, né? E é muito doido, você não planeja e só pode vir de um lugar de sentir falta de ser reconhecido, então... Sim. Da validação que, às vezes, a antiga relação não te trouxe. Exatamente. É um lugar ferido e alguém acolhe essa sua ferida, sabe? Acolhe esse seu eu. É diferente de você sair de um relacionamento e já começar outro. Não, apaixonar não é começar um relacionamento. São coisas bem diferentes. Sim, total. E fazem funções bem diferentes e causam coisas bem diferentes, sabe? Mas eu acho que esse lance da paixão, você tem que deixar muito claro pra pessoa o que tá acontecendo. Tipo, eu acabei de sair de uma relação, eu acabei de passar por isso, porque, cara, eu acho muita filha da putagem quem usa outra pessoa. É claro, se a pessoa tá se relacionando com a outra, ela também tem as necessidades dela. Mas sabe, essas pessoas que ficam tipo assim, ai, nossa, te encontrei, finalmente você... E some. Falando o que você quer ouvir. Porra, para de ser moleque, caralho, ou moleca. E, novamente, se apaixonar é diferente de relacionar. O apaixonar, você pode se apaixonar aqui, viver uma coisa maravilhosa, mas aí é importante que você tenha consciência de que não estou pronto para entrar em outro relacionamento, não é justo comigo, não é justo com outra pessoa, e é isso, não tenho tempo, não tenho vontade agora. Mas a paixão sempre tem tempo, porque a paixão te faz vivo. Eu acho que a paixão, ela é algo que te motiva muito, sabe? Você volta a se ver de uma outra maneira, você volta a ver detalhes que você gosta, você consegue ver coisas que cativam o outro. Cara, sabe? eu acho muito, eu acho muito legal quando o outro enxerga em você coisas que você não falou. O cuidado que o outro tem em te perceber, eu acho isso tão gostoso, né? Tipo assim, nossa, você ri de um ladinho que dá cova. Você fala assim, fica rindo até mais. E troca de novo. Ou sei lá, você bota um ponto final no final da sua frase, quando você tá escrevendo. Sabe as bobeiras assim? Você fala assim, eita, coisa interessante isso. É que você se sente visto de verdade, né? Às vezes você... Por exemplo, eu já te conheço há 20 e poucos anos. Então tem coisas que, por mais que eu não observei em você, eu já sei porque foi repetindo. Sim. Então, você não teve que falar comigo algo, foi vendo. Agora, quando é uma pessoa que tem pouco tempo e consegue perceber isso, sabe que tipo, ela tá te olhando. Ela tá prestando atenção, ela tá te escutando. E, porra, quem não gosta de ser escutado? Quem não gosta de ser olhado? Cara, e não tem nada mais desconcertante, né? Quando você tá conhecendo alguém e você percebe o olhar da pessoa, tipo, não é? Quando a luz dos olhos seja... Pra finalizar, se a sua última relação fosse o filme, qual seria o título? Missão Impossível, Jogos Mortais ou Corra? Porra? Não vou nenhuma das anteriores. Ai, que saco, mano, sabe brincar. Não. Tá, Porra, então é me foda. dá um título, então. Só porque eu não gostava dela. Tá, gostava um pouco, assim. Brincadeiras à parte, mas eu acho legal. Eu não meço as minhas relações que finalizaram pelo fim. Porque senão, cara, eu só ia gostar do Daniel. Beijo, Daniel, inclusive. Foi o único que não me traiu, graças a Deus, que eu sei até agora. Se tiver uma coisa pra me contar, não comenta nesse vídeo. Eu não meço as minhas relações pelo final. Eu acho que, cara, quanta coisa você passou com a pessoa pra, tipo assim, ela errou um negócio ali, você vai, tipo assim, porra, pior pessoa da minha vida. Não! Acho isso injusto. Eu acho que a pessoa também, ela reage muito ao que você apresenta. Então, tipo, às vezes ela mudou ou ela agiu de uma certa forma porque ela estava acuada, ela estava sentindo ciúme e tudo mais. Tem tanta coisa pra ser julgada. E você? O quê? Se sua última relação fosse um filme, qual seria? Missão Impossível? Porra, Missão Impossível! Missão Impossível. Eu acho que a minha última relação, a gente tem muita história pra falar que não é nada, mas a gente tem muito orgulho e muita coisa pra resolver pra virar-se alguma coisa. É bem complicado, mas assim, tem um carinho gigante por você, você sabe isso. É genuíno. Mas não deu certo. E tá tudo bem. Deu.
Até onde chega dar. A gente tem essa mania, né, de falar, não deu certo. Pô, deu pra caramba. Deu pra caralho. Né? Se deu, hein? Deu certo, deu certo. Ai, gente, então é isso. Falamos um pouquinho das nossas experiências, que não são as melhores, mas são reais. E eu acho que é isso, né? A vida é feita dessa beleza da gente aprender, por mais que a gente sofra, que, pô, viver um romance é maneiro pra caramba. Lembrei de uma coisa que com certeza vai mexer com você. Você falou aí, por mais que a gente sofra. E eu lembrei daquela carta que o personagem do Stranger Things faz pra 13. 13? 11? Pra 11, 13, eu viajei. Eu aumentei o número aqui. 2. 11. Que fala pra ela assistir. Ai, do Harper? Não, do pai dela. Isso. Nossa, e essa carta essa carta é do caralho. comigo. E acho que encaixa muito com o que você falou agora, porque vê assim, ó, pum. Cara, é isso, sofrer significa que você tá vivo. Lógico, não estamos falando de relacionamento tóxico. Nem abusivo. Né? Nem abusivo. Nem... Parentes é muito importante, que é necessário ser dito. Gente, a gente tá falando, claro, vamos deixar claro, nesse vídeo é sobre um lugar onde não teve agressão física, onde não teve... abuso psicológico. Essas coisas assim. Nada disso. Porque, realmente, não é nem de perto nosso lugar de fala, e é um lugar... isso é um outro lugar. Mas é isso, sabe? Tipo, esse sofrer é você dando adeus a uma parte que foi super linda da sua vida, super gostosa, que você tá tipo, sim, cara, não quero que isso daqui vá embora, mas já foi. E aí você sofre. Sabe uma coisa que é difícil pra mim lidar, às vezes? É, tipo, poxa, investi... Igual a gente voltando à questão do tempo. Investi tanto tempo e tudo mais, e agora outra pessoa tá colhendo os frutos, porra. Caralho, do negócio que eu fiz aí, ó. Capinei esse terreno, embalsei a parede. Vai faraó? Eu reboquei essa parede, botei gesso, botei porcelanato. Mas aí isso é complicado, porque minha ex falou isso. Tipo, compra o apartamento. Tô ensinando tudo pra outro colher. Mano, não é o outro que tá colhendo. E, tipo, não é a gente que ensina. É o outro que aprende porque se esforçou. Sabe? Aí acho que é muito de colocar um mérito na gente, sendo que foi um trabalho do outro. Vai botar uma placa na testa, isso daqui teve obra minha. Sabe aquela prefeitura, né? Foram gastos. Foram investidos não sei quantos tempos. 500 cafuné. 300 Nossa! 422 cafés superfaturados. Vou fazer uma 13 aniversários de família. Nossa! Da tia Sônia. Muitas horas de conversa. Eu vou botar uma placa, resolvido. Faça você também uma placa, assim, de aquelas bem bonitas, assim, cola na testa do teu ex. Se estiver aqui. É isso, gente. Mais alguma coisa para acrescentar? Acho que não. Por enquanto, é isso. Amém. Ai, gente, sério. Apaixonem-se. É legal. Com cuidado, com responsabilidade. Use camisinha. E comunicação. Não pega homem que não paga pensão para filho, porque se ele não paga pensão para filho, amor, ele não vai pagar pro seu filho que você vai querer ter com ele. Então, assim, ter cuidado mesmo para com você, tá bom? É isso. Obrigada por ter assistido esse conteúdo e até a próxima. Beijo grande. Beijos.